Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você sempre. Sul América. Quem tenta com tudo. Peça para o seu corretor. A sua Escola Nacional de Seguros agora é ens.edu.br. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. No programa de hoje, nós vamos conhecer a HDI Global, uma multinacional especializada nos seguros de grandes riscos e nos seguros de responsabilidade. O programa seguro já está no ar. E para entendermos tudo sobre os seguros de responsabilidade, nada melhor do que receber o amigo Márcio Guerreiro, superintendente de responsabilidade da HDI Global. Guerreiro, muito obrigado pela tua presença, prazer muito grande estar com um amigo aqui, para a gente conversar sobre esse assunto que eu acho que é super importante e super adequado para o momento que nós estamos vivendo. Obrigado pela sua presença, Guerreiro. Boris, imagina, é um prazer, é nosso, eu que te agradeço, abrir esse canal, oportunidade para a gente falar da responsabilidade civil, algo que tem uma característica, às vezes, de algo muito técnico, mas ele é mais simples. E durante a conversa aqui vamos tentar desmistificar isso. Vamos lá. Vamos dividir primeiro o Márcio Guerreiro e a HDI Global para a gente entender bem essa divisão. Guerreiro, você tem uma carreira já extensa no mercado, professor, alguém que prega a bandeira dos seguros de responsabilidade, que nós vamos falar bastante. Conta um pouquinho da tua carreira para a gente. Eu comecei bem garoto, novo, atuando como corretor de seguros. Atuei como corretor de seguros familiar, depois eu fui atuar numa corretora de seguros internacional. Trabalhei em seguradoras nacionais, internacionais, já trabalhei em resseguro. Então eu tenho tive a oportunidade, na verdade, de conhecer o mercado de todos os lados, né? Como corretor, como ressegurador, como segurador, trabalhei em alguns startups, então assim, isso me deu uma boa bagagem, uma visão, né? Isso... Não vou nem perguntar para não te constranger qual foi a mais difícil ou qual foi a mais fácil. Vamos entender que todas contribuíram para a tua formação profissional. E agora vamos falar um pouquinho da HDI Global. Quando eu falo HDI Global e dou ênfase nesse Global, é porque eu tenho que fazer uma diferenciação da HDI, que todo mundo conhece, e aproveito aqui para mandar um abraço a todo o pessoal da HDI. Eu queria que você explicasse essa diferença, principalmente no que tange a atuação e foco de mercado. Ok. A HDI Global é uma companhia focada em grandes riscos. A gente, na carteira de property, a gente vai acima de 75 milhões do LMG, como eles dizem na linguagem do property. A gente tem uma atuação na área de seguro de transportes também, mas muito focada em alguns mercados. A gente nasceu dentro da HDI, a gente nasceu dentro de uma carteira que a gente chama de riscos multinacionais, né, que são os programas mundiais. A gente nasce dentro dessa carteira e aí a gente expande para o liability, que é a responsabilidade civil onde atua, o property, o marine e o IB, que é a nossa área lá de programa internacional. Por quê? Né? A companhia é uma origem alemã, o alemão ele é muito focado, né? Ele tem essa tradição de trabalhar focado. Então, quando ele começou essa operação de grandes riscos aqui, através de programas mundiais, ele teve a percepção que o Brasil realmente é uma fonte de oportunidades e muitas empresas brasileiras hoje exportam ou então têm operação fora do Brasil. Então, a gente viu isso como uma oportunidade e desde 2015 a companhia HDI Global ela atua aqui no Brasil, né? Para a gente desmistificar e simplificar, como você mesmo falou, aquilo no property, né, no seguro de propriedade, que for inferior a 75 milhões, vai para a HDI, só a HDI, isso. Trata lá, já tem o pessoal para atender. Saiu desse valor, ou passou dos 75, a HDI Global é que toma conta do assunto.
E nos seguros de responsabilidade, aí já vão todos para a HDI Global? A gente não tem uma divisão clara disso entre as empresas, mas como a companhia ela tem um foco, a HDI Global, em responsabilidade, a gente atua de uma forma mais independente, sem muita divisão dentro do ramo de responsabilidade civil. Por exemplo, responsabilidade civil profissional, D&O, isso a gente tem 100% de autonomia. Duas místicas também para a gente quebrar, que eu já ouvi por aí. A HDI Global está voltada para os grandes, os mega corretores. Isso não é verdade. O foco não é especificamente o corretor, e sim o risco. É verdade o que eu estou falando? Exatamente. A gente, claro, como eu lhe digo, a gente nasceu dentro do mar de programa mundial. Em programa mundial você tem os grandes aí, internacionais, que atuam com isso, representam aqui. Então a gente tem uma relação com eles, mas não é só com eles. Eu até te diria que o nosso grande sucesso aí de crescimento desde 2015, ele é com o mercado como um todo. A gente não tem uma distinção, se eu pudesse te falar isso, falar, olha, tantos por cento da minha produção é corretor grande ou pequeno, não é isso. A gente gosta, a nossa expertise é em apresentar soluções. E tanto é que a gente entrou em 2015, que não foi o melhor ano, a gente teve 16, 17 anos complicados aí com a questão do governo, Lava Jato, mudança de governo, inclusive, foi um período muito difícil e a gente, como entrou na parte, olhando a solução, a gente conseguiu fazer coisas que o mercado não estava disposto na época e a gente tratou esse risco de uma forma muito adequada. Sem entrar no detalhe de números, de percentual, mas a sensação que eu tenho conversando até com você e com outros colegas da mesma área é um crescimento na procura, né? Desde o I&O, do D&O e até os seguros de responsabilidade maiores, etc. e tal. Isso se deve a esse fenômeno da Lava Jato ou também de uma conscientização do corretor em oferecer para o seu segurado passar a olhar um cyber, passar a olhar outras oportunidades baseados até na necessidade de não depender do automóvel? Todas essas coisas que eu falei fazem sentido, elas estão interligadas. O corretor precisa diversificar, ele precisa oferecer uma cobertura mais ampla, uma preocupação mais ampla, um guarda-chuva para o seu segurado, senão vai chegar um outro corretor e vai falar, olha, você nunca fez esse seguro? É por aí? É por aí. Minha percepção, o Lava Jato tem uma influência muito grande, existe uma percepção de todos, né, dessa responsabilidade do administrador. Isso antigamente era algo que a gente discutia num nível mais técnico, então hoje isso já é super comum, é bem popular, né? Então todo mundo sabe que se você cometer um ato de gestão errôneo, você vai responder por isso. Essa discussão na sociedade, ela ganha força com a Lava Jato e, claro, reflete, todo mundo quer saber como se proteger, como se envolver, mas a gente tem outras legislações, outras situações, né, que ajudam. Então, as empresas hoje têm essa questão do compliance, né? Isso também faz com que o diretor, ou o gerente, ou o gestor fique mais preocupado. A gente tem a lei de anticorrupção, que também ajudou muito. A própria reforma do Código, né, de processo civil, que ele acelera algumas coisas, né, alguns processos, isso também influencia diretamente na carteira de responsabilidade civil. E desde o passado, quando a gente falava ainda na época do Código de Defesa do Consumidor, tudo, então a mudança na legislação, ela sempre influencia na venda do seguro de responsabilidade civil e na procura pela sociedade. O corretor de seguros, a percepção é que ele olha para o D&O, para o I&O e para o responsabilidade civil, prestação de serviço, a coisa mais tradicional que a gente tem, como uma oportunidade. E a gente até trabalhou, acho que foi no último 5 horas aqui em São Paulo, que a gente trabalhou lá e teve um evento específico de responsabilidade civil. A gente tinha alguns colegas lá, alguns advogados, a gente montou um painel. E isso foi muito interessante, para a gente foi muito feliz, a plateia participou, discutiu, e ali, daquilo a gente montou uma cartilha, aí eu estou falando agora, usando um chapéu de federação. De professor. De professor, de federação. Então a gente sai, assim, pregando muito a questão do seguro e a oportunidade que ele traz ao corretor. Para quem joga a bola, o futebol, esse corretor, se ele tiver essa percepção, ele pode vender o seguro para o amigo dele que está jogando bola, para o amigo dele que
que não tem nada, é um funcionário comum, mas tem a residência, né? Tem uma chácara, tem uma casa de praia, que convida um colega lá, um amigo, para ir passar um final de semana, se alguém sofre um acidente nessa casa de praia. Então, assim, é muito simples, né? Então, a grande oportunidade é que você pode vender para o seu amigo, que tem uma casa de praia, ou que tem a casa dele, a residência dele, até um presidente, gestor de empresas, um amigo que tem uma oficina mecânica, um posto de gasolina, uma padaria, uma farmácia, enfim. A oportunidade nisso é todo gigante. Dia. Todo dia. Ok. Márcio, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e eu ainda quero falar um pouquinho mais da contratação, questionários, informações, que também acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? A Surrai Seguradora é a única especialista no seguro de furto e roubo, com aceitação para todos os modelos de motos, carros e caminhões, independente da marca, modelo ou ano. Você não pode perder o maior evento do setor de seguros. Participe de palestras, feira de negócios, shows, sorteio de automóveis e muito mais. O 18º Conec vai acontecer de 27 a 29 de setembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, reunindo aproximadamente 10 mil profissionais. Aproveite excelentes condições de pagamento, com possibilidade de parcelar os valores de inscrição, hospedagem e passagem aérea pelo cartão de crédito ou boleto bancário. Para mais informações, acesse o site www.conec2018.com.br. Você sabia? O HDI Alto Perfil é o seguro que protege o veículo e traz tranquilidade com diversos serviços e vantagens para atender à necessidade do segurado com um preço justo. Com as variadas coberturas adicionais que possui, fica fácil montar o plano ideal, levando em consideração a rotina e hábitos de utilização do veículo. Acesse hdi.com.br e saiba mais. Me preocupo demais. Por exemplo? Eu quero comprar um carro novo. Em vez do prazer, eu já penso no IPVA. Ai, não me preocupo com isso. Documentação. Também não me preocupo. Seguro. Revisões. Gente, não me preocupo com nada disso. Claro, né? Pra senhora é fácil. É sim. É Porto Seguro Carro Fácil. Em vez de comprar, eu assinei um carro com tudo incluso em mensalidades fixas. Porto Seguro Carro Fácil. Seu carro por assinatura. Consulte o seu corretor. Tô bem mais tranquilo. Ainda vou economizar com a terapia. E aí, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Pois é, e eu ainda conto com o aplicativo Sul América Saúde. Tá com tudo, hein? E dá até pra calcular reembolso. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde e Odonto tá com tudo isso e muito mais. Peça pro seu corretor. Então você resolveu ter um filho e resolveu que cuidaria dele para sempre. Resolveu que daria conforto e segurança. Resolveu que daria tudo o que ele quisesse. Até que um dia... resolveu dar aquilo que realmente importa. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. O que aconteceu? O dente do João caiu. Olha só, finalmente. Finalmente? Esse é um pedacinho do corpo do nosso bebê. É dente de leite, amor, é normal. Normal porque não é o seu. Calma, os outros vão cair também. Todos? A vida é cheia de imprevistos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você, sempre. Neste domingo, o Mesa Redonda conta tudo o que rolou no Brasileirão.
Os lances que fizeram a torcida vibrar, as faltas que fizeram o campo ferver e os gols que marcaram a rodada e agitaram o campeonato. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o Programa Seguro, batendo um papo com o professor Márcio Guerreiro, superintendente de responsabilidade civil da HDI Global Seguros. A gente falava um pouquinho na contratação. Existe um questionário e existe um produto. O que eu tenho que me preocupar no questionário, se ele é complicado, se ele é simples, se é fácil de o corretor aprender a importância dessas informações ou a sequência dessas informações. E do outro lado, existem produtos e existem produtos. Tem produto que não cobrem honorários advocatícios, por exemplo, de qualquer forma, tem aí uma restrição, somente C e tal. Quais são as preocupações na contratação e na escolha do produto, Guerreiro? Boris, eu acho que é bem apropriado essa discussão. O questionário, ele é parte integrante da apólice. Então, assim, ele está bem preenchido, com informações verdadeiras, assinado pelo segurado, algumas vezes pelo corretor, como representante legal, é fundamental. As seguradoras, agora falando de uma forma geral, elas trabalham para simplificar essa venda e esse questionário. As informações básicas, assim, para a seguradora, ela precisa conhecer quem é a pessoa segurada, né? Qual que é o comportamento dela, né, perante a sociedade, o faturamento, a exposição dela. Então são perguntas que normalmente traz lá, quem é a pessoa, o que ela faz, quanto que ela fatura, uma coisa bem simples e principalmente se ela tem conhecimento de algum sinistro, algum ato que possa ser demandado contra ela no futuro, que já tenha sido ocorrido no passado, porque o seguro de responsabilidade civil, você brinca nessa linha do tempo, né? O passado, o presente e o futuro. Então essa informação da sinistralidade é importante, né? Mesmo que ele saiba que ele causou um acidente ou que causou um dano a alguém, mas que essa pessoa ainda não reclamou, é importante ele já relatar no questionário, porque no futuro isso vai estar amparado numa apólice. Se ele não informa, pode dar algum problema nessa questão da informação e na aceitação do seguro e regulação do sinistro futuro. E essa diferença de coberturas existe nos produtos, né? Você tem mais ou menos coberturas. Isso vale a pena o corretor dar uma analisada antes de perder uma concorrência, uma proposta, porque, mas aqui não cobre tal coisa e é importante para mim. Essa conversa de coberturas também é importante ter com o segurado? Hoje, isso é fundamental, porque quando você olha para o mercado de responsabilidade civil, tanto de RC, Eno e de Eno, você tem várias seguradoras, né? E cada seguradora hoje escreve o seu clausulado. Então, uma tem uma cobertura para isso, tem uma cobertura para o outro. Então, é importante o corretor, ele conhecer a seguradora, trabalhar próximo a essa seguradora e não se apegar em detalhes como preço, franquia, só isso. É importante ler, tem uma diferenciação. Custo de defesa é algo super importante, é um serviço agregado. Outras seguradoras, como a HDI, a Global, a gente tem um projeto que a gente quer agregar valor para o corretor, aplicar para ele alguns trabalhos, cursos e treinamentos e, além disso, deixar à disposição um 0800, algo assim, para o corretor tirar dúvida lá, né? Ou com um advogado, ou com alguém já especialista em determinada área, para tirar realmente esse desconforto do corretor. Vamos voltar um pouquinho para a tarifa do RC lá atrás. A fixação da importância assegurada, a diferença, se eu fizer 100 mil, 200 mil, 500 mil, ela não tem uma taxa proporcional, ela tem aí uma combinação de taxa, porque a chance de acontecer com os primeiros 100 mil é maior do que com os últimos 100 mil, isso prevalece. Então, você recomendaria que na hora de apresentar a proposta, apresentar sempre talvez 3 opções de importância assegurada com o respectivo prêmio? Ainda é válida essa prática? Essa é uma máxima do seguro, isso é válido, né? E a gente diz o seguinte, que até o primeiro milhão, né? Até o primeiro milhão é onde você tem toda a exposição. Quando você começa a contratar acima desse milhão, o seguro ele começa a ficar muito mais barato. Então, se você vem 100, 500 nessa faixa, a diferença de preço ela não é tão alta, né? Então,
as taxas elas são muito parecidas. Acima de 1 milhão, 5 milhões, a coisa ela começa a ficar muito mais barata. Quando você pega o mercado internacional, americano, por exemplo, alemão, qualquer mercado internacional, você tem uma estrutura de apólice diferente. Você fala de apólice primária, apólice em excesso e tudo isso. Mas hoje, a importância segurada, ela tem isso, ela tem essa questão da tarifa lá do passado, sim, ela tem esse peso, né, os coeficientes e tal, isso continua, porque não é uma regra de tarifa Brasil, isso é uma tarifa mundial. Mas assim, o que eu acho que a gente deveria de olhar não é a questão do preço do primeiro milhão para 100 mil ou para 500 mil. O importante é olhar assim, qual que é a exposição do segurado, né? Porque às vezes ele vai pagar 1 milhão e a gente vai cobrar muito caro no primeiro milhão, porque a gente sabe que a exposição dele ali é elevadíssima. Então, assim, talvez, se a gente consegue vender uma apólice de 10 milhões, 50 milhões, esse custo, quando você apresentar esse segurado, ele é um pouco diferente, né? Ele não é algo tão caro. O primeiro milhão realmente, normalmente é algo caro. Um outro cuidado, e eu não sei como a parte de underwriter da companhia também observa isso, é o tipo de atividade. Se eu for fazer um seguro de responsabilidade civil para um médico cirurgião ou cirurgião plástico é uma coisa, se eu for fazer para um farmacêutico é outra. Isso tudo também tem sempre que, para não cometer erros, achar realmente uma importância segurada. Olha, vamos tentar enxergar aqui um dano sobre isso. E aproveitando, quer dizer, o quanto da tua experiência internacional antes, mas agora principalmente com a tua matriz, com a Alemanha, o quanto isso, eles te ajudam a tratar esses assuntos, o quanto de aprendizado vem lá de fora para você também não cometer algum erro de subscrição, etc. e tal. É muito contributivo essa experiência? Olha, a maturidade, né, do mercado internacional para a responsabilidade civil ajuda muito. O volume de prêmio internacional e alemão, ele é muito grande. Lá ninguém sai de casa sem uma apólice de responsabilidade civil, né? E o custo de um advogado lá, ele é bem alto. Então, quando a gente mencionou o custo de defesa, que é super importante, às vezes a gente prefere gastar uma boa indenização no custo de defesa, protegendo o segurado para que ele não seja condenado, para que ele não seja responsabilizado, para evitar um mal maior para o segurado. Porque para a seguradora, qual que é a visão internacional? Para a seguradora, assim, a gente recebeu esse prêmio, se tem reclamação, a gente vai ter que indenizar isso. Mas a cultura dela tem que estar no segurado. O segurado, ele tem que tomar a decisão, né? Se ele vai assumir aquela responsabilidade pelo um dano, que ele realmente cometeu aquilo, ele pode assumir isso, faz um acordo. Então o mercado internacional, ele apoia muito o acordo entre as partes. Por quê? Diminui o custo de defesa. Mas isso sempre que o segurado concordar e assumir a responsabilidade dele. Às vezes o segurado não entende que é a responsabilidade dele e ele quer se defender disso. Então, assim, a gente tem muita disposição de conversar com o segurado, de estar próximo do segurado, né? Então, e a gente atua dessa maneira. A gente tem uma agenda muito apertada, visita segurado, procura a solução. Isso, você conhece, isso não é não é um discurso, né? A gente gosta disso, ter a oportunidade de negociar tudo isso. Né? Tá bom. Guerreiro, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta eu vou perguntar para você as novidades para esse ano que a HDI Global está preparando aí para o mercado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? A Icatu Seguros tem inovação no seu DNA e foi a primeira seguradora do Brasil a lançar os fundos de previdência Life Cycle. Sabe aquelas coisas que acontecem assim, do nada? Vocês estão lá, apaixonados, namorando há anos, até que ele se ajoelha e diz: quer casar comigo? Ou quando seu filho, que passou na autoescola depois de repetir 5 vezes, pega o seu carro emprestado e fala: acho que bati. Pois é, a vida é cheia de imprevistos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você sempre. E aí,
Como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Pois é, e eu ainda conto com o aplicativo Sul América Saúde. Tá com tudo, hein? E dá até pra calcular reembolso. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde e Odonto tá com tudo isso e muito mais. Peça pro seu corretor. Quer proteção de verdade? Contrate um seguro faixa preta. Só a Sompo une 130 anos de tradição com toda a eficiência japonesa. Sompo Seguros, você sempre bem. Qual o estilo do seu domingo? Descontraído? Cultural? Informativo? Então o seu domingo é estilo Rami. E você confere entrevistas imperdíveis com convidados do mundo artístico e empresarial. Estilo Rami. Todo domingo, 11h30 da noite. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa, batendo um papo com o Márcio Guerreiro da HDI Global. Márcio, as novidades para esse ano de 2018, o que vem por aí, cenas do próximo capítulo, o que a Global vai trazer para o mercado? A gente tem alguns produtos na SUSEP para aprovação, seguro ambiental, o Cyber, que é uma grande onda, a gente vai entrar nesse Cyber também. O IENO, a gente está focando muito nisso. E o DNO, a gente está em fase de construir aí um contrato de resseguro para atuar de uma forma muito mais competitiva, né? Quer dizer, o corretor tem que se aproximar da companhia, para isso você está lá, é só procurar você, o Ronaldo Barreto, toda a turma lá, disposta a fazer negócio, é por aí? Nas linhas de responsabilidade civil, pode contar com a gente, que a gente vai buscar uma solução. Ok. Márcio, eu quero agradecer realmente a tua presença, é um prazer muito grande receber o professor, o profissional, sempre disposto aí a colaborar e achar soluções para os corretores. Muito obrigado pela tua presença, boa sorte para você, para a HDI Global, e estamos sempre à disposição para as novidades. Obrigado pela sua presença. Boris, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para o seu público e assim, a gente trabalha realmente para implementar e vender essa carteira de responsabilidade civil. Muito obrigado. Ok. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua audiência e o seu prestígio. E no domingo que vem, se Deus quiser, mais um programa seguro. Até lá. Daniel Atala faz as previsões para todos os signos no Revista da Cidade desta segunda, 9h30 da manhã.